Oi, meus queridos, lindos, maravilhosos, que saudade de vocês todos, muita saudade mesmo, espero que todos vocês estejam muito bem. Eu vim aqui hoje pra gente finalizar a nossa edição sobre emoções, né? A gente falou sobre emoções naqueles 3 encontros anteriores e nesses 3 mais próximos, durante a quarentena, nós falamos sobre como controlar emoções, como manejar as emoções. E aí hoje vai ser uma aula muito especial, é uma aula que me toca muito, em que eu tive uma relação muito próxima ali na faculdade, que é uma aula que eu quero falar um pouco sobre a normatização das emoções e eu quero falar um pouco sobre luta antimanicomial. Então, o que é isso, assim? Deixa eu explicar um pouco pra vocês. Quando eu já fui intencionalmente, assim, nas aulas passadas, quando eu falei pra vocês do alienista, do Machado de Assis, tudo aquilo, eu criei o contexto pra gente falar um pouco da normatização de sentimentos. Então, eu também comentei com vocês na aula passada sobre algumas pessoas que chegam e falam: não gostaria de me sentir assim, não gostaria de sentir assado. E o tanto que isso é um pensamento equivocado, porque cada um dos nossos sentimentos, como eu já disse, eles são muito importantes, eles são formadores. E o não sentir, isso não é normal. Isso, se a gente pudesse ter uma divisão entre o que é ser normal, o que não é ser normal, a gente talvez poderia ir também pelo lado do sentimento, assim, o que é sentir, se expor, ter empatia, enfim, né? E a gente não tem uma normatização, não tem um lugar que escreve, isso é normal e isso não é normal. Mas quando a gente volta e pensa sobre isso, sobre essa normatização, sobre o não sentir, a gente tem que parar pra pensar que, tipo, sim, a gente quer sentir, a gente não quer ser pessoas dopadas de remédios, zumbis e que não sentem, que não se expõem todas essas coisas. Então hoje eu queria pensar, por exemplo, a gente tem a Alice no País das Maravilhas, né? E eu sempre vou pra literatura, eu sempre vou pra arte, pra gente poder aprender muito e falar muito sobre isso. Então hoje eu vou falar um pouco também da Alice do País das Maravilhas, eu já usei ela como referência pra vocês. E a referência de hoje é quando ela vai conversar com o Chapeleiro Maluco e aí ele, né, vai falar assim: nós somos todos loucos aqui. E é isso, assim, talvez essa noção de normalidade, ela vai para um nível muito subjetivo. O que é normalidade para mim? O que é normalidade para você? Né? Talvez uma forma de se comportar, uma forma de reagir, um determinado padrão de comportamento ou de interação, isso é normal pra mim e não é normal pra vocês. E aí a gente vai sempre lembrar daquilo que eu já ensinei em todas as aulas, que a gente tem sempre que pensar nos 3 níveis de seleção. No nível de seleção biológico, então obviamente a gente também vai falar de uma normalidade que tem a ver com uma genética, que tem a ver com um mau funcionamento do sistema nervoso. Existe esse tipo de loucura e alguns psicólogos, alguns médicos vão até questionar, porque a gente vai apresentar talvez poucas evidências científicas que vão apresentar esse tipo de comprovação fisiológica. Essa loucura, essa dificuldade, essa agressividade, ela tá apresentando essa falha no cérebro. Então, a gente tem muito pouca pesquisa ainda nessa área, tá? O outro nível de seleção que a gente sempre conversa é sobre a história da cultura, né? Então, culturalmente, o que é normal naquela cultura, o que é considerado normal. Então, quando a gente vê, por exemplo, a fama de que o brasileiro abraça muito e é muito afetuoso, e aí quando a gente transfere, eu não sei quais de vocês já tiveram alguma experiência de intercâmbio, irmãos ou pais e tal. Essa experiência de intercâmbio, assim, de chegar, abraçar, de querer apertar e as pessoas olharem e te acharem estranho, te acharem maluco. Então, essa diferença cultural, ela também vai existir, né? E ela também vai estar determinante nisso que a gente vai conceituar e chamar de loucura. E, obviamente, do nível individual. Qual que é a história de vida daquela pessoa? Aquela pessoa, ela foi deixada de lado, aquela pessoa, ela teve chances, ela foi... ela teve chances de se produzir ao máximo, de dar o melhor, de uma chance de uma reabilitação, enfim, do nível individual. Então a gente sempre tem que lembrar desses 3 níveis de seleção pra gente tentar identificar e conseguir conceber que essa noção de loucura, em alguns lugares, para algumas pessoas, ela vai sim ser questionada.
Obviamente, eu não tô falando de uma verdade pós-moderna em que absolutamente tudo deva ser questionado. Eu não tô dizendo disso, eu não estou dizendo, ah, nossa, fulano é um doente mental e machucou, né, chegou a matar outra pessoa, mas a gente tem que, a gente não sei se ela é louca ou não. Não é esse nível de questionamento que eu tô levando pra vocês, tá? O nível de questionamento que eu estou levando é o que produziu essa loucura, como é que o que a gente pode chamar de loucura ou não. Enfim, são questões, são levantamentos, tá bom? Bem, para dar continuidade, eu queria contar um pouco para vocês da história de um manicômio que existiu desde 1903 na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Esse era um manicômio muito famoso, alguns escritores como os Guimarães Rosa, quando foi falar, a cidade dos loucos, o trem dos loucos que leva a Maria Fumaça, que leva para a cidade dos loucos de Minas Gerais. Essa é uma história pouco conhecida por muitas pessoas, assim, mas o manicômio ele durou, ele existe até hoje, mas não com essa nomenclatura de manicômio, mas ele de fato funcionou da forma como ele funcionou até os anos 2000, então foi muito tempo, foram mais de 100, se eu não me engano, 116 anos de funcionamento como eles funcionaram. Então, o que era este funcionamento do manicômio de Barbacena? Ele era um manicômio que ele foi programado para abrigar cerca de 200 pessoas com alguma doença mental e ele chegou a abrigar 5.000 pessoas. Sim, gente, 5.000 pessoas. E os dados que a gente obteve depois de levantamento de pessoas que moravam lá no Colônia, que era o nome desse manicômio, chegou a ser de 70% das pessoas que estavam ali foram pessoas que não tinham nenhum tipo de doença mental a princípio. Então a gente via crianças frutos de relacionamentos extraconjugais internadas ali. Nós víamos prostitutas, nós víamos desavenças políticas presas e foram enclausuradas dentro do manicômio de Barbacena. E obviamente tem um livro que eu também vou indicar para vocês, eu vou mandar na referência, eu vou mandar também, a tarefa dessa semana vai ser assistir a esse documentário, que é um livro da Daniela Arbex, que se chama O Holocausto Brasileiro. Eu vou mandar foto para vocês também, é que aqui eu não tô conseguindo mexer muito a minha câmera, mas aqui ó, consegui, vou virar aqui um pouco para vocês verem, é esse o livro O Holocausto Brasileiro, tá bom? Dentro desse livro, ela vai denunciar porque ela vai tentar trazer para a população em geral a história. Será que vocês já ouviram? Não sei se vocês têm algum parente em Minas Gerais, algumas dessas pessoas que já ouviram, já contaram essa história para vocês. Mas enfim, dentro desses pacientes nós tínhamos pessoas com histórias muito tristes e nesse livro a Daniela conta um pouco da história desses sobreviventes ou das pessoas que passaram por ali. Nós vamos ter história de abuso, nós vamos ter uma história de uma menina, por exemplo, que ela era filha de uma das pacientes, ela foi tirada da mãe dela sem nenhum registro, uma das funcionárias adotou essa menina e depois, mais pra frente, essa menina foi trabalhar lá naquele hospício e a mãe não contou. E no final ela foi descobrir que uma das pacientes que ela atendia era de fato a mãe verdadeira dela. Então, a história de milhões de pessoas foram roubadas. Então, é por isso que esse livro se chama O Holocausto Brasileiro. Porque cerca de 60.000 pessoas, que eram pessoas marginalizadas da sociedade, elas foram colocadas ali para morrer. Elas não tinham, as pessoas não tinham cama, a comida era colocada em coxo, como se elas fossem animais. Elas ficavam ao léu, elas não tinham banheiro, elas não tinham nenhum tipo de higiene. As imagens do livro, as imagens do documentário, elas são muito, muito, muito fortes. Mas elas são muito importantes porque a gente tá falando de um crime. Porque a gente tá falando de um crime de negligência, né? Então, quando a Daniela, que é a autora do livro, ela é uma jornalista e ela vai investigar como assim, quem que a gente vai culpar, que sociedade que a gente vai brigar e falar sobre esse assunto. Como assim? A que ponto, para quem que a gente vai brigar? Porque tem todos os funcionários envolvidos, governantes, médicos, muitas pessoas que trabalharam ali dentro, as próprias famílias que colocavam aquelas pessoas ali dentro para internar essas pessoas. Então, assim, é um caso de negligência e a gente tem que falar disso porque a gente tem que falar de emoção. E a gente não pode tentar normatizar as nossas emoções a ponto de não querer sentir.
a ponto de querer prender pessoas dentro de um espaço completamente que não busca a recuperação de nenhuma dessas pessoas, que não busca a melhora de nenhuma dessas pessoas, que busca o aniquilamento. E aí, por isso, a comparação a um centro de holocausto como o do nazismo, né? Um centro de um lugar de concentração, um campo de concentração como um campo nazista. Por isso, por mais pesada que essa seja uma comparação, mas essa comparação ela não deixa de ser justa, não deixa de ser válida, por causa do tipo de pessoas que eram escolhidas e como elas eram tratadas ali nesse contexto. Então, o que acontecia? Essas pessoas chegaram a ter mais de 5.000 pessoas ao mesmo tempo. Elas eram medicadas para elas ficarem num ponto de zumbi, num ponto muito dopadas, elas não terem consciência de si mesmas. Em alguns momentos, durante uma descrição do livro, a primeira denúncia que de fato aconteceu foi na década, porque foi uma época que mais morreram pessoas, que foi na década de 60 e 70, durante a ditadura militar. Então, mais ainda, né, as pessoas indesejadas, elas iam colocadas para lá. A gente tinha um fotógrafo que foi o primeiro a denunciar. Esse fotógrafo que fez esses registros, que estão no livro, ele denunciou no jornal Cruzeiro e ele escreveu os porões da loucura. Então a gente tinha os porões da ditadura, que eles matavam, né, as pessoas que eram as pessoas que não se tinha vontade, né, os marginalizados da sociedade. E a gente também tinha esses porões da loucura, que em algum momento usavam a justificativa para que essas pessoas fossem loucas, que justificasse essa prisão, que justificasse essa internação compulsória. Então, dentro dessa internação compulsória de todas essas pessoas, a gente tinha o tratamento, né, esse medicamentoso para deixar as pessoas dopadas, e a gente tinha alguns tratamentos como eletrochoque. O eletrochoque, hoje em dia, ele é inclusive, por muitos neurologistas, muitos psiquiatras, ele é negado. Algumas pessoas ainda utilizam esse tipo de tratamento, que é colocar, né, aqui nas têmporas, como se fossem emissão de energia mesmo, né? Fios elétricos, e aí soltar alguns choques. E aí alguns neurologistas vão dizer que não existem dados científicos suficientes para comprovar a eficácia desse tipo de tratamento. Outros vão concordar que sim, porque vão dizer sobre a agressividade, que aí o paciente vai ficar menos agressivo por causa dos eletrochoques. E aí fica o questionamento se essa diminuição da agressividade foi mais um susto, foi mais um medo do que uma mudança de fato, né, uma melhora do quadro daquele paciente. Então, hoje é um tratamento que é muito, muito, muito questionado e amplamente não utilizado, né? São muitos poucos casos, raríssimos os casos, e raríssimos médicos que topam, que têm coragem de usar o eletrochoque. Enfim, então os pacientes eles eram mantidos nessas situações. Então, tem algumas fotos em que vocês vão ver, assim, alguns pacientes deixados de lado, com moscas. Tem uma foto de um menino que o pessoal se questiona se o menino estava vivo ou não, que tinham várias moscas em cima do corpo dele e ele sim estava vivo. Uma outra questão, né, dessa relação com colônia além de todas essas violações dos direitos humanos, a gente também tinha uma doação de cadáveres. Nessa época da década de 70, década de 60 e 70, mais de 1.800 corpos foram doados ou vendidos para as universidades para eles usarem em laboratórios de anatomia, por exemplo. Então, eles eram doados num valor irrisório, vendidos num valor irrisório, não que isso tivesse um valor, assim, né, mas as universidades compravam por muito pouco. Não tinha denúncia e não tinha nem registro, porque obviamente a faculdade não podia colocar lá na ficha dela, gastei dinheiro com isso. Então era uma coisa muito inadequada, tanto que no livro do Holocausto Brasileiro, a Daniela vai contar de um momento em que chegaram corpos numa universidade, acho que do Triângulo Mineiro, se eu não me engano, de Juiz de Fora, em que o médico, o dono, o diretor do hospital suspende as aulas. E aí ninguém vai. Aí um professor aparece lá e fala, uai, o que é isso? E ele vê um monte de corpos espalhados ali, e aí que eles não tinham tido tempo de esconder esses corpos ainda. Então foi negado para aquelas pessoas um atestado de óbito, foi negado para aquelas pessoas, para a família dessas pessoas saberem onde elas estão, ou então as famílias deixaram de lado mesmo. Então são vários crimes que foram cometidos durante essa época. Vou parar.